Você é um caminho, você é um meio, você é uma interface entre o conteúdo e a fixação desse conteúdo lá. Tá certo. Porque se você só for falar desse conteúdo, você pode virar simplesmente um replicador. Porque você vai captar aquilo e falar, olha gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Ah, legal. Agora, quando você performa isso, quando você conta histórias, cases, exemplos, interação com a plateia, você se colocar junto, na mesma vibe, as pessoas te compram muito mais. Oi pessoal, mais um papo com palestrante e hoje eu estou com o Ricardo Ventura, mestre em persuasão e linguagem silenciosa. Linguagem silenciosa? No nosso bate-papo aqui, a gente vai saber. Obrigada, Ricardo, você está aqui mesmo, ter aceito o convite. Eu que agradeço, Sandro. Faz tempo que a gente se conhece. Eu que agradeço, Pois é. Não, faz tempo não. Faz anos. Faz décadas, na realidade. Ai, décadas. Faz décadas. Nem me falar isso, nem me falar isso. Eu nem tinha barba ainda. Não, você não tinha barba, você era mais magro e era muito bonito. Ainda muito bonito. Eu quebrar minhas pernas dizendo que eu já fui bonito um dia. Então tá bom, você já foi bonito um dia. Não foi isso que eu falei. Eu falei assim, olha, bonita é a sua esposa, que não muda. Ela é linda, continua linda. Por isso que eu sou mestre em persuasão. Então é isso. Você entendeu? Realmente eu concordo. Bom, Ricardo, eu sei que você faz palestra há muito tempo e eu queria que você me falasse primeiro, hoje, as pessoas estão solicitando que tema? As pessoas estão solicitando muito aquilo que mais elas têm dificuldade, por exemplo, vamos falar no mundo corporativo. Então, o que acontece? Hoje eu vejo as pessoas querendo ter resultados num mundo globalizado que a gente está. Então hoje você não concorre mais somente com o seu player. Ou seja, eu trabalho com carro, meus concorrentes são os carros. Eu trabalho com telefonia, meus concorrentes... Não, cara, os seus concorrentes são todas as opções de gasto que o seu cliente tem, o seu avatar tem, que você precisa conquistá-lo. Então hoje você vender um produto muito bem, já virou commodity, já virou normal. Hoje você ser competitivo, normal. Hoje você ter produtividade, normal. Você precisa encontrar aquele algo mais, aquele ponto fora da curva. E é isso que você fala na palestra. É isso que eu faço. Por quê? Porque quem me contrata, inclusive, ele busca isso. Ele busca o invisível. Ele busca o carisma. E como encontrar? E na palestra você vai dando os passos. Exatamente, porque a persuasão, aquela que você percebe, essa daí não é válida. É aquela que você não gosta. Sabe quando você entra numa loja e fala, esse vendedor, ele é chato, ele é grudento, você entendeu? Agora, quando você sai cheio de sacola ainda sorrindo, ele fez um bom trabalho. Quando você entra numa concessionária e sai para casa falando assim, bem, encontrei um carro dos meus sonhos, porque ele não se fez presente. Olha que loucura. Você sabe que eu falo que o grande vendedor é aquele que se adequa ao cliente. Para cada cliente uma venda diferente. Aquele cliente que é todo quietinho, você vai... você assusta. É isso aí. Aquele que é falante pra caramba, você tem que fechar tua boca. E assim vai. E assim o vendedor é o bom ouvinte, não é bom fala pra caramba. Você sabe disso, eu fui empresário no ramo varejista durante 21 anos, eu tocando as minhas Eu falei pra você, não sabe, você lembra? Eu lembro, sou Ricardo. E você não me ouviu. Não, eu ouvi. Você ouviu nada. Fiquei até um certo mas tempo. Eu achei que foi bom. Mas não dava pra conciliar. Até porque eu mudei de vender sapato e vender roupa, porque eu tive loja de surf e de calçado, e vendi eu lembro. Vendi serviço. Era sacolas também, né? Vendia, era surf, imagina, surf e calçado. Então o que acontece? Eu nasci dentro de uma loja de calçado, tanto é que eu falo que a persuasão, a venda, a sedução está na minha vida desde sempre. Eu não me conheço fazendo uma outra coisa a não ser viver no meio de vendedores, de persuasores, de sedutores, porque é tudo a mesma coisa, para que aquelas pessoas que lá chegavam saíssem satisfeitas com o que foram buscar. Sabe então, olha só para completar. Não quero e aí, explicar. ainda mais que eu falo mais com o homem da cobra. Eu enjoo o homem da cobra. E aí, o que acontece? Nesse inteirinho todo, né, desse tempo todo sendo vendedor, o pior elogio que eu poderia receber é quando alguém falava assim, nossa, Ricardo, você é um ótimo vendedor. Puta, meu castelo desabava. Porque o comunicador, o vendedor, o persuasor, ele não pode ser notado. Tem que ser a aura, é o que eu ia falar, o invisível. É o que eu ia perguntar. É a magia do invisível. Tudo isso tem que ser... sutil. Não é isso que eu queria falar. Isso tem que ser genuíno. Genuíno, tem que ser... Tem que ser uma coisa
normal. É isso aí. Não pode ser uma coisa fake. Forçada. Não pode ser uma coisa fake. Ai, agora eu estou me vestindo de vendedor. Não. Poxa, pra mim, é a minha missão. Ouvir você e te satisfazer. Exato. E entender... Olha, dois vendedores falando vai ser difícil, hein? E entender o que você quer. Porque muitas vezes o cliente, acredite se quiser, eu até falo isso. O cliente, muitas vezes não, eu garanto que 90%, ele acredita que sabe o que quer. Mas quando ele vai para a rua, ou quando ele entra na internet, ou quando ele vai buscar o que ele quer, ele não conhece todas as opções do mercado. Então você acreditar que um cara que está lá na casa dele, ele sai com uma ideia na cabeça e ele tem todas as possibilidades na cabeça dele, é uma loucura. Então ele sai com uma ideia embrião. Quem vai terminar essa ideia é o vendedor, é o comunicador. E quando eu falo vendedor, é no âmbito geral. É vender um copo, mas eu posso vender uma causa, eu posso ser um comunicador de uma ONG, eu posso ser um político, eu posso mudar, eu sair de casa com uma ideia do que eu gostaria de fazer e através de um comício, através de uma declaração, através de uma comunicação, eu falo, cara, esse cara tem razão, eu vou votar nele. Então, quer dizer, ele se vendeu também. Tudo é venda. Tudo é venda. Claro. Tanto é que você mesmo falou, porque eu falo que o grande persuasor ele tem que ter uma mulher bonita do lado dele ou um homem bonito, se for a persuasora. Sim. É a primeira coisa que tem que olhar. Claro, porque... Mas beleza é uma coisa relativa, subjetiva. né? Mas relativo, lógico, mas é tipo assim, porque se o cara, eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, olha, você tinha... Não, ela é fora da curva, ela realmente é linda. Eu falo o seguinte, ela realmente é linda. Existiam pessoas mais bonitas que eu, com mais dinheiro, mais interessante, mas eu fui lá com certeza, coitada, enganou a moça, com certeza. Não, eu vendia minhas qualidades. Eu sei, que é isso que o consultor... Eu brigo com ele porque ele é um amigão. Não, e é exatamente isso. Às vezes você está tão padronizado, venda não é padronização, venda não é decorar, venda não é decorar benefício, não é decorar características e tudo mais, mas é entender o que aquela pessoa está querendo e você ofertar a melhor opção para ela. Seja você um político, um pastor, um vendedor, um prestador de serviço, não importa. Você tem que entender o que a pessoa quer e, como você disse, customizar aquela comunicação, aquela venda, aquela persuasão para cada tipo de cliente, para cada tipo de pessoa. Me fala, quantos anos você está fazendo palestra e como que tudo começou? Olha que interessante. Palestra, eu me vi fazendo palestra desde 91. Não, fala quando que eu Não, 91 pode ter sido uma, mas depois profissionalmente. Então, mas vamos lá. Mas por que eu comecei? Olha que interessante isso. Por necessidade. Eu não acordei de manhã e falei assim, eu quero ser um palestrante. Quando eu assumi a loja da família, o meu pai tinha fugido com a amante. Olha que doido. Fugiu com a amante. Você quer? Eu quero mais. Você quer? Eu não vou editar isso. Não, pode falar. Vai pro ar, hein? E aí, mas foi um cara que me ensinou muito sobre relacionamento. E depois ele voltou, minha mãe perdoou, aquela coisa toda. Mas quando ele saiu, eu peguei uma loja falida. Eu devia 100 mil dólares. Olha isso. Eu devia 100 mil dólares. A gente faturava 20 mil. A gente tinha 800 títulos protestados. Não eram 798 nem 803, eram 800 títulos protestados. Você fala, gente, você tinha irmãos também? Tinha irmãs, aí a família, porque era a rima de família. Quantos anos você tinha? 20 anos. E aí eu fazia administração à noite e comecei a administrar a loja. Em um ano eu consegui, através da observação, porque eu botei primeiro a administração lá, depois eu comecei a perceber, por que o seu João, que era um vendedor meu, ele fatura lá, ele vende 30 mil reais e o outro fatura 10. Se é na mesma loja, com o mesmo estoque, no mesmo posicionamento. Eu comecei a perceber que eles tinham comportamentos e competências que os outros não tinham. E eram só três. Então, só três. Primeira, ele sabia a organização. Então ele tinha método. Ele tinha hora para chegar, hora para sair, hora para almoçar e tudo mais. Ele conhecia de produto. Ele conhecia muito produto. E terceiro, ele conhecia de gente. E isso fazia toda a diferença. Ricardo, a pergunta que eu fiz é: quantos anos você faz palestra? Olha, aí voltou na venda. Aí o que aconteceu? Esse cara, eu falei assim, eu vou ensinar o que o seu João faz para os outros. Multiplicar, claro. E aí eu criei um modelo para todo funcionário que chegasse lá, eu queria transformar no seu João. E aí eu dava 3 treinamentos de organização, produto e atendimento. Uma coisa da sua cabeça. Você que montou, você é autodidata, hein? Eu gosto muito de estudar sozinho. Eu nunca gostei de estudar em grupo. Eu sou muito fácil em aprender coisas sozinho. Aí eu vi os caras fazendo, criei uma metodologia. Aí juntei isso com programação linguística, depois eu aprendi com coach, com psicologia do consumo, várias outras coisas. Mas aí eu montei um treinamento interno. E isso começou a impactar os concorrentes.
Então é por isso que você fala que desde 1900 e... Exato. Aí o que aconteceu? Aí comecei a treinar. Aí os meus amigos vinham e falaram assim, Ricardo, você treina a minha equipe? E eu fazia extremamente de graça. De graça, porque eu gostava pra caramba de fazer isso. E você também tá aprendendo, né? O professor aprende também, né? Você aprende ensinando e ensina aprendendo. É isso mesmo. Até que um dia, um dos meus fornecedores, quando eu já tinha loja de surf, falou assim, pô, eu gosto do atendimento lá das suas meninas, lá o pessoal super simpático, não sei o quê. E aí eu ia no showroom, né, quando eu já sabia... E você já falava com todo mundo? Não, aí eu botava um em transe, fazia regressão em outro, com essa coisa da psicologia, né? Aí eu tirava a fobia do outro. Regressão? Aí, não, fala a verdade. Aí, não, fala, é uma figura. Aí todo mundo começava a ver aquilo, falou, meu Deus, eu tenho medo de barata, tirava medo da barata. Aí fazia regressão. Mas tem uma fortuna que você vai de medo de barata, depois você vai me falar. Pois é. E olha, só que essa fortuna, e agora ele resolvia. Aí todo mundo dormia, botava a musiquinha da Enya, aí fazia regressão, todo mundo. Aí o cara falou, pô, esse negócio funciona mesmo, dá pra fazer em venda? Eu falei, dá. Aí ele falou, então me faz uma palestra. Aí eu falei assim, não, Abrão, Danil. Porque eu não acreditava em palestra, Aí ele falou assim, não, mas eu te pago. Eu gostei da história. Porque até então eu fazia de graça. Eu já vi como ele é movido. Aí foi falar com um portuguesinho, eu te pago? Opa! Aí no final de semana eu escrevi a palestra dele, que eu reduzi 3 dias de treinamento numa palestra. Eu fiquei pensando, palestra tem que ser algo dinâmico, tem que ser show, tem que as pessoas ficarem entretidas ali, tem que ser divertido e tem que aprender. Tá. Aí eu construí e falei pra ele, Abrão, tá aqui. Ele falou, quanto que é? Eu falei, 2.000. Era R$2.000, em 2006. E era uma grana isso, era. 2006, 2000. É porque eu não compro barato não. Tá. Aí ele falou assim, você tá louco? R$2.000? Eu falei assim, é meu preço. Ele falou assim, dou 500. É só isso, você trabalhei, trabalhou. lógico. Aí ele falou 500 e você Tanto é que o aceitou. cara fala assim, por 1 hora não. Eu falei assim, por 20 anos. Eu tô resumindo 20 anos em 1 hora da minha experiência. Você fechou por Aí, 500, vai. Aí o cara falou assim, R$500. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, não terminou. Aí ele falou, em boné. Aí eu falei, tá bom. Aí, Porque ainda não foi dinheiro. Foi mercadoria. Por quê? Porque ele era de loja ele era de streetwear. Uma marca, deve existir até hoje, a New. E ele me pagou em boné. O meu primeiro comissionamento, só que foi legal que eu fiz para os representantes dele, representantes do Brasil. E aí meu nome começou a pipocar ali. Pô, o cara faz uns negócios legais, não sei o quê, papapá. Aí eu comecei a dar treinamento. Até que chegou uma hora que eu não tinha mais amigos para palestrar. Porque eu só vendia os amigos, entendeu? Sim. Aí eu já tinha site da loja, né? Isso em 2006, eu já tinha os sites da loja, já bom, robusto. Aí uma funcionária minha falou assim, foi lá? Foi logo depois. Eu já tinha o livro Crenças, se não me engano. Eu fiz Você foi em 2007, né, no meu escritório. 2007, 2008, por aí. Com certeza. Então eu sou enjoado, né? Eu era meio forgado, né? Mas enfim, a minha funcionária falou assim, monta um site dos treinamentos. Era quem? Era a Dani? Não, era a outra. Aí vai vendo. Aí eu montei e aí começou a aparecer gente. E eu fiquei na mão. Eu falei, como é que alguém pode me pagar para me ouvir falar? Aí vem a coisa do impostor. Isso é muito interessante. Muitas vezes, você que está me ouvindo agora, você tem uma baita de uma capacidade, mas você acredita que você não tem. Você acredita que existem pessoas melhores do que você. Você acredita que você não pode fazer porque você nunca tinha feito. Você sabe que o Peixoto é um palestrante que ele fala muito sobre isso. No livro dele também ele fala sobre isso. Você começa a achar a síndrome do impostor. Você começa a achar que não é para você aquilo. É muito louco. Você tem que lutar com as suas crenças. Sim. Eu lembro que a primeira vez foi no Ibis. Eu vejo isso como também uma certa humildade intelectual, viu, Ricardo? Eu não vejo isso de uma forma ruim. Porque quando a gente se questiona, a gente acaba se melhorando, entendeu? Sim, porque você tem que estar muito preparado. Não, e você acha que aquilo deu certo pra você. Você não sabe se vai dar certo pro outro, também, entendeu? Não sei. Também. Eu vejo um lado positivo, sabe? Sandra, e aí desde 2006 eu dou palestra, né? Tá. E uma coisa 2006. Que eu gosto muito é o seguinte, até hoje, eu falo até pra galera que pergunta como é que não é. Até hoje eu treino a minha palestra um dia antes ou no mesmo dia, passo ela. Que bacana. Então eu não tenho a arrogância de achar, só porque eu faço essa palestra há, sei lá, 13, 14 anos, 15 anos. Não, e você tem que se adequar ao que o cliente quer, né? Não, além de se adequar, além de você customizar, eu falo que a palestra, o tempo de uma palestra é de uma única apresentação. Se você não melhorar ela para a próxima apresentação, você já está em declínio.
Ou é o tempo, ou é o slide, ou é uma pegada, ou é um estilo, ou é a forma. Você tem que mudar alguma coisa. Se você não mudou absolutamente nada, você já está em declínio. Já está obsoleta. Concordo. Tem alguma coisa que você tem que encontrar para melhorar. Verdade, então ela vem melhorando por todos esses anos. Tá. Tem uma que praticamente é a mesma. Só mesmo assim. São outras situações. Não, elas vão evoluindo. A estrutura é a mesma, vai evoluindo, só que ela vai evoluindo. Sim, ela é interessante. Entendeu? Exatamente. Me fala, como é a sua estrutura familiar e um pouquinho da sua rotina? Então, eu sou casado com a Adriana, que você falou. Uma moça muito bonita, que eu conheço. E não tenho filhos. Sim. Tentamos ter filhos. Vou falar uma coisa que acho que eu nunca falei, Sandra. Nunca falou? Nunca falei. Não é impróprio, né? Não é impróprio. Então tá bom, pode falar. A gente tentou ter filhos antes de 10 anos. 10 anos. Mas ele já tinha essa coisa de inseminação já. E tudo? Tá? Aí começamos desde o do mais simples até o mais complexo, então desde o coito programado ali, que você tinha hora para você transar, até o in vitro lá que você faz lá, né? E aí para a mulher é muito. Pro homem não. Pro homem você vai lá, ejacula no copinho, vai lá, mas a mulher toma hormônios. Sim, eu sei. Entendeu? E aí até que uma hora que ela disse o seguinte, eu não quero mais isso aí. Eu falei, beleza. Vocês não calma. Aí o que aconteceu? Ela falou, não quero mais. Aí passou o quê? 2, 3 meses ela ficou grávida. Do nada. Muitas histórias são assim. Não, do nada não. Eu fui palestrar em Minas Gerais. Do nada não. Do nada não. Tá estranha essa história. Aí eu falei assim, quem é o pai? Né? Porque só fui palestrar, eu voltei, ela tava grávida. Aí eu falei, que coisa é essa? Aí, legal, aquela coisa toda, tal. E só que quando deu 8 meses cravado, a gente perdeu o bebê. E já tava com tudo já tava pronto. Tudo, é um tudo, feto. Quarto pronto, lembrancinha. Não, e ele tava pronto. Era ela ou ele? Era o Miguel. Então eu sou pai de anjo, tá aqui ó, asinha. Sou pai de anjo. Eu te agradeço de você estar dividindo essa história aqui conosco. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. E aí vocês acharam melhor não ter mais. Até porque ela já tinha uma idade de... Ela já estava com 41, 42. Isso também é muito difícil para a mulher, né? É muito perigoso também, né? Eclâmpsia, essa coisa. Agora eu fiquei expert nesse negócio de gravidez. Sim. Porque você vai tentando. Mas cada um tem uma história, né? Exato. Enquanto a gente está aqui nessa e terra. Uma coisa legal, Sana, que você acabou de falar nos bastidores, nós temos que ser muito gratos pelo que a gente tem. Nós somos muito privilegiados. E não nos decepcionar pelo que a gente não tem. Mesmo, Se você ficar focando no que você não tem muito mais coisa que você não tem do que você tem. Só que você tem um monte de coisa que você às vezes não dá valor. Eu não tive filho, mas eu tenho um monte de amigos, eu tenho uma família, minhas irmãs. Ou às vezes tem sobrinhos, né? Entendeu? Meus clientes, cara, eu tenho clientes no mundo inteiro, Sandra, hoje. No Japão, em Portugal, na Alemanha, pessoas que ligam pra mim, bateram na minha porta. Aliás, você é palestrante internacional também, né? Exatamente. Eu ia te perguntar sobre isso. Sandra, mas sabe o que é mais legal? É uma pessoa catar meu livro, já aconteceu isso várias vezes. Você falou que invadiram aqui uma vez, né? Sim. O cara invadiu o meu escritório porque ele queria me abraçar. Invadiram, assim, um cara chegou aqui, abrindo a porta, ele esperou abrir a porta, agora, um funcionário pediu uma comida e ele entrou. Sandra, agora imagina como é que fica a minha alma. Uma pessoa bater na porta e falar assim, Ricardo, eu só quero te abraçar porque você me tirou da depressão. Olha o preço disso. Não, palestrante tem essa Olha que loucura. E aí eu recebo ele transforma as pessoas. Hoje eu recebo constantemente. Graças a Deus, Deus me coloca numa situação que, graças a Deus, eu me emociono com cada um que dá essa declaração, esse feedback, esse agradecimento. São pessoas que falaram assim, Ricardo... também tiveram gratidão, né? Pelo que você fez. Pelo seu conteúdo, eu saí da depressão. Pelo seu conteúdo, eu abri um negócio, olha que loucura, e estou ganhando dinheiro. Sim. Pelo seu conteúdo, eu fui buscar o que eu queria. Pelo seu conteúdo, eu me separei. Eu me coloquei numa posição de valorização e hoje eu sou uma mulher muito mais feliz porque eu percebi que eu estava num ambiente tóxico. Olha que loucura isso. Legal. Então, são coisas que extrapolam a plateia, extrapolam um vídeo no YouTube, extrapolam um livro. Você toca pessoas. Então, acho que a coisa mais legal de ser palestrante é que você toca e muda a vida das pessoas. Vamos falar do palestrante internacional? Vamos. Então, você está mudando também os gringos? Me fala se você está mudando a vida dos gringos. É muito legal, assim, porque o que acontece? Eu foquei em brasileiros fora do Brasil. Sim. E acredite se quiser,
existem muitos brasileiros em todos os países do mundo. É impressionante a quantidade de brasileiro que tem por aí. Porque a gente às vezes vende aqui eventos fora, por exemplo, uma empresa aqui grande leva a convenção para Espanha, leva a convenção para Cancún, entendeu? Não é isso. Não. Você vai falar para pessoas brasileiros que moram lá e que vão, porque meu canal do YouTube é visto pelo mundo inteiro. Eu tenho hoje entre 1 milhão e 1,5 milhão de visualizações mês. Tá. Mas então, tudo em português, tudo em português. Tá. O pessoal até pede, assim, porque é muito engraçado que normalmente essas pessoas que estão fora do Brasil, às vezes elas têm um marido, uma esposa de outras línguas. E o pessoal fala, Ricardo, põe lá o subtitle, lá como é o embaixo ali, como é que chama? Não, o título os do caracteres, que você, do que você está fazendo ali, né? Para você entender o que você está dizendo, que é muito interessante, é muito legal. E a gente acaba criando esses eventos em vários países, ou seja, o que é mais legal é assim, que eu ensino essas pessoas a criar um evento lucrativo para que Ricardo Ventura vá lá. Que bacana. Isso é muito legal. Que bacana. E no Japão agora vai ser a segunda vez que a gente vai. Bom, a última pergunta. Diga lá. O que você tem mais falado nas suas palestras, assim, como se fosse uma dica, uma coisa para o nosso pessoal que está te assistindo? Como eu falo muito sobre persuasão, eu falo muito da plástica da comunicação. Né? Seja ela para vender, seja ela para conquistar, seja ela para persuadir, seja ela para se posicionar, é a plástica da comunicação. Não é você ficar decorando regrinhas, decorando gatilhos mentais. A persuasão é muito maior do que isso. Até porque, como você disse, se você decorar, a pessoa percebe que não é você, é uma máscara que está ali. Então a grande dica que eu digo para as pessoas é: seja você. Mas se a pessoa é tímida? Não tem problema, o tímido, ele atrai. Ela não pode se bloquear. Mas você não acha que tem que ter um treinamento? Tem que ter um treinamento. Né? Tem pessoas que conseguem isso naturalmente. Tem pessoas que vão buscar ajuda, né? As pessoas vão buscar ajuda e eu consigo transformar essas pessoas para que elas deixem a sua mensagem de uma maneira muito mais persuasiva, muito mais gostosa. Mas isso na palestra, como é que você fala? Você dá algumas dicas, é isso? Sim, e mostro, né? Existem técnicas para isso, existem maneiras de você se deixar levar pela sua forma do que o conteúdo. É como a gente disse agora há pouco, a forma é que vende e não o conteúdo. E eu provo por quê. A Bíblia é a mesma há quantos anos? Desde Gutenberg ter feito a impressão, em 1500 e pouco. A Bíblia é a mesma, o conteúdo está ali. Por que existem pastores que conseguem construir o Templo de Salomão e outros não saem da garagem? É a plástica da comunicação. Conteúdo está de graça, conteúdo você encontra em qualquer lugar. Agora, pessoas que vão transformar esse conteúdo em algo aprazível, gostoso, interessante, que vai entreter, são poucos. Então a grande sacada é a forma, é mais importante que o conteúdo. Não que o conteúdo não seja importante, o conteúdo é importante, mas conteúdo por conteúdo você encontra em qualquer lugar. Você me deu um exemplo aí da Bíblia e tal, mas o que eu acho, tá? Fica parecendo que sai um pouco daquela coisa genuína, quer dizer que a pessoa que tem mais entendeu? Me explica um pouquinho melhor. Melhor interpretação, eu realmente acho que eu não entendi o que você... A forma, ou seja... Entendeu? Porque essas igrejas aí ganham muito dinheiro, aquela coisa toda. Então, eu não sei se foi legal o exemplo que você deu. Não, porque daí você vai pelo lance de... Mas será que a pessoa, ela usou isso pro bem ou pro mal? Independente disso, eu digo que... Eu peguei algo que todo mundo conhece, que é a Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia. Como que consegue persuadir? Agora, como é que... Um monte de gente, já entendi. Com o mesmo conteúdo. Não estamos aqui falando de ética, não é nada disso que está falando. Estamos falando da persuasão. É que já entendi. A Bíblia é uma coisa que todo mundo conhece. Eu podia ter falado assim, pega um livro, sei lá... Monteiro Lobato. Eu posso contar fazendo uma baita de uma história, né, sobre aquilo ali, e eu posso chegar e simplesmente catar e ler. Então o conteúdo é o mesmo. Então o que é mais legal é o quê? É a pessoa que está passando, né? Você é um caminho, você é um meio, você é uma interface entre o conteúdo e a fixação desse conteúdo lá. Tá certo. Porque se você só for falar desse conteúdo, você pode virar simplesmente um replicador, porque você vai catar aquilo e falar, olha gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Legal. Agora, quando você performa isso,
Quando você conta histórias, cases, exemplos, interação com a plateia, você se colocar junto, na mesma vibe, as pessoas te compram muito mais. E aí o conteúdo, é como eu disse, não importa se é para ensinar matemática, se é para falar de física quântica, se é para falar de vida, se é para falar de biologia, se é para falar de nutrição, não importa, de motivação, é a maneira que você passa isso aí. Ó, você me deu 2 livros, mas você tem mais. Tenho 4. Você tem 4 livros. Um é Espero que Você Morra. Esse vai ser lançado agora em março. Em março a gente lança ele. Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Olha os títulos, né? Olha isso. Provocativo. Depois que eu ler esse livro, eu vou ficar insuportável, hein? Então, olha, muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Adorei que você veio aqui. Me dá um abraço. Obrigada, querida. Obrigada, agradeço pelo convite. Eu amei, gente. Vocês gostaram? Beijo. Até mais. Tchau, 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 tchau.